Olá, bem-vindos ao canal I Love Crochetaria, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade ao nosso curso básico de amigurumi. Isso mesmo, hoje será a nossa segunda aula, tá? Porque a aula passada foi uma aula bônus, uma aula motivacional. Então a aula de hoje vai ser bem teórica, tá bom? Se você gostou desse tema, se você está procurando isso, ainda não se inscreveu no nosso canal, é sobre isso que a gente fala, né? Amigurumi, técnicas, receitas, cursos, etc. É tudo relacionado a esse mundo maravilhoso. Então, se você quer aprender, gostou, quer saber receitas, quer ter acesso a receitas exclusivas, clica aí embaixo, se inscreve, ativa o sininho para você receber as nossas notificações, tá bom? E bora começar a aula de hoje então. Gente, para essa aula eu vou precisar de uma tesoura, né? Pra gente cortar o fio depois, a hora que a gente for aprender a fazer essa lógica aqui do amigurumi. Uma agulha 2,5 milímetros, comprei uma agulhinha nova, gente, dessa basiquinha mesmo. E o fio amigurumi, né? Eu vou usar aqui na cor rosa. Mas primeiro vou mostrar aqui para vocês algumas forminhas, tá? Que eu já fiz, já deixei pronta aqui pra gente iniciar a nossa aula. Gente, isso aqui é a lógica do amigurumi, tá? É como funciona, olha aqui. Peguei 3 forminhas básicas, tá? Na verdade, existem muito mais formas, né? Por isso que eu trouxe algumas formas aqui, mas como eu já falei aí em algumas aulas anteriores aí, no amigurumi tudo são formas, né? A gente consegue copiar praticamente qualquer forma. Essa aqui é a forma mais básica, né? A mais basiquinha que a gente tem do amigurumi, que é assim, a mais utilizada, né? Que é quando a gente consegue fazer uma esfera circular. Na verdade não é uma esfera, né? Consegue fazer uma base circular bem retinha, tá vendo? Ela tá bem retinha. Então, enquanto eu seguir essa lógica que ela foi feita, ela vai continuar crescendo arredondadamente, né? Porém, é sempre nessa base aqui. Como funciona essa lógica, entendeu? Da onde que parte essa lógica, como a gente consegue fazer essas forminhas, né? Porque eu consigo fazer ela ficar assim, assim e assim, entendeu? Então é isso que eu quero mostrar para vocês na aula de hoje. Tá bom? Então no amigurumi ele funciona dessa forma, a gente trabalha com ele dessa forma, em espiral, né? Porque ele vai crescendo arredondadamente, né? Como eu falei aí, essa palavra é um pouco difícil, mas é dessa forma que funciona a lógica do amigurumi, tá? Então, por exemplo, essa basezinha aqui, olha, se eu pegar ela e parar de aumentar, por que ela está crescendo? Porque em alguns pontos específicos a gente vai colocando aumentos, né? Então, assim, a lógica para começar, para pegar aqui bem do início, né? A gente vai fazer um anel mágico, que eu vou mostrar para vocês depois, tá? Depois que eu passar aqui essa parte teórica. Então, a gente vai fazer um anel mágico. E dentro desse anel mágico, nesse caso aqui, eu coloquei 6 pontos, tá? Depois, o que a gente vai fazer? A gente faz outra carreirinha e aí a gente vai fazer vários aumentos, porque é assim que ela vai crescendo. Na terceira carreirinha, a gente vai fazendo também aumentos, mas diminui um pouco, aumenta a quantidade de pontos entre os aumentos, tá? Então, essa que é a lógica. Como que vai crescendo, né, esse círculo aqui? Ele vai crescendo dessa forma. No primeiro círculo aqui, ó, no primeiro círculo eu coloco uma quantidade de pontos. No segundo, eu vou e duplico essa quantidade de pontos. No terceiro, eu faço ponto intercalado entre os aumentos. No quarto, eu aumento os pontos intercalado entre os aumentos e continuo com os aumentos, entendeu? Na quinta carreira aqui, eu já tenho 3 pontos entre cada aumento. E é isso que vai fazendo a minha pecinha aumentar. Aí, quando ela chega num tamanho assim que eu acho que tá bom, entendeu? Por exemplo, eu quero fazer uma cabecinha de uma bonequinha e essa base aqui tá boa. Eu não quero que fique uma cabeça muito grande. Então eu vou parar de aumentar. Simplesmente vou parar de aumentar e começar a fazer ponto sobre ponto nesses pontos aqui.
E aí ela vai crescendo pra cá, entendeu? Só que agora, assim, o que eu quero mostrar pra vocês é como a gente vai fazer essa base, entendeu? Porque eu não quero também chegar aqui e jogar toda a técnica do amigurumi de uma só vez, né? Eu não posso fazer isso, nem tem como, tá bom? Então eu vou ensinar vocês como fazer essa basezinha aqui, que é a base mais simples. Porém, eu trouxe essas outras duas aqui para explicar para vocês um pouco dessa lógica, entendeu? Porque o que acontece? Todas essas 3 peças aqui eu fiz com 5 carreiras, então a mesma quantidade de carreiras. E iniciei essas duas aqui, olha, a rosinha e a azul, eu iniciei com a mesma quantidade de pontos. Essa daqui eu iniciei com uma quantidade menor de pontos, tá, gente? Então, por que eu trouxe essas 3 bases, né? Para mostrar para vocês, olha, como a gente pode fazer formas diferentes com a mesma técnica espiral, tá? Então, essa basezinha aqui, eu comecei com 6 pontos. Depois na segunda carreira eu aumentei, fiz 6 aumentos. Depois na terceira carreira eu fiz 1 ponto e 1 aumento 6 vezes. Depois na 1, 2, 3, na quarta carreira eu fiz 2 pontos e 1 aumento por 6 vezes seguidas. Depois na quinta carreira eu fiz 3 pontos e 1 aumento. E ela ficou assim, ela fica plana. Se eu continuar com a mesma, aí essa que vai ser a lógica, entendeu? Eu vou continuar fazendo aumentos intercalados por pontos que eu vou aumentando conforme eu vou aumentando as voltas, entendeu? E os aumentos permanecem 6. Nessa daqui, o que eu fiz? Eu parei de aumentar antes, entendeu? Que é aquilo que eu falei pra vocês. Quando chega no tamanho que eu quero, isso que eu falei pra vocês. Quando chega no tamanho que eu quero, eu paro de aumentar e aí ele vai crescendo pra lateral, igual esse aqui, olha. Então, por exemplo, esse aqui, só pra vocês entenderem essa lógica mais assim, a fundo, né? Esse aqui, eu fiz no começo 6 pontos baixos. Aí depois aqui na segunda volta eu fiz 6 aumentos. E aí eu falei assim, não, eu quero usar isso daqui para fazer um bracinho, por exemplo, entendeu? Eu quero fazer um bracinho, então até esse tamanho tá bom. Eu não quero aumentar mais que isso. Aí o que eu fiz? Eu comecei a fazer carreiras de ponto sobre ponto, entendeu? Apenas ponto sobre ponto. Então essa que é a lógica aqui do amigurumi, tá? E como que eu consegui fazer essa forminha aqui bicudinha, né? Que isso aqui, por exemplo, se eu quiser fazer um unicórnio, isso aqui é uma base perfeita para um chifre, entendeu? Então, como que eu fiz aqui? Para começar, eu comecei com um pouquinho menos de... Eu comecei com 5 pontos, ao invés de 6. Aí, na segunda volta, eu fiz 1 ponto baixo e 1 aumento. Eu não aumentei os 5 pontos, entendeu? Eu aumentei menos. E aí, ele deu essa forminha aqui de funil. Então, você vê que ele tá mais fininho aqui esse começo. Por quê? Porque eu fiz isso, eu coloquei menos pontos aqui. A segunda volta eu aumentei menos. Na terceira volta eu aumentei 2 pontos, entendeu? Eu fiz, aliás, 2 pontos e 1 aumento. Na quarta volta eu fiz 3 pontos e 1 aumento. E eu fui aumentando gradativamente, aumentei menos, entendeu? E aí ele ficou dessa forma. Agora, se eu quero que fique mais arredondado, aí eu coloco os 6 pontos aqui e aumento mais. Eu também posso fazer de colocar mais pontos aqui, entendeu? Eu posso colocar 8 pontos baixos para começar aqui, entendeu? Essa base. Então isso aí tem algumas variações, mas assim, o mais básico que eu achei aqui para mostrar para vocês hoje foram essas 3 forminhas, porque eu pensei que a gente poderia até fazer uma esfera hoje, né? Uma bolinha já perfeita, entendeu? Já poderia mostrar para vocês hoje. Só que eu quero que vocês aprendam primeiro esse conceito que eu tô falando aqui, entendeu? De criar formas com essa técnica espiral, que é isso que o amigurumi faz, tá bom? Ele cria formas, né? Cria peças em 3D utilizando essa técnica em espiral. E tudo, gente, que a gente faz no amigurumi, para quem assim nunca teve contato nenhum, tudo é feito através de uma receita, entendeu? Então por isso que eu falo muito aí, quem é leigo às vezes pode pensar, nossa, o que essa louca tá falando de receita, né? Tá cozinhando alguma coisa, tá misturando, né? Não é nada disso. É porque como nas receitas a gente tem tudo anotadinho, né? Então, como eu falo para vocês, a partir de hoje, né, das aulas anteriores eu já pedi para anotar.
Mas assim, a partir de hoje, comecem a anotar tudo que eu estiver falando. Hoje a gente vai aprender a fazer essa basezinha aqui. Então, anotem aí como foi feito, né? Tem o vídeo aqui também, mas quando a gente anota, a gente aprende 2 vezes, tá? Então se liguem nessa dica aí. E daí eu vou ensinar então vocês agora a fazer essa parte aqui. E aí vai seguir, continuar treinando, né? O ponto que eu faço aqui também eu vou mostrar para vocês, porque eu já ensinei a fazer o ponto baixo, tem aula aí na descrição, porém eu ensinei o ponto baixo de forma mais simples e esse daqui eu vou ensinar as 2 maneiras aí, tá bom? Bom, gente, então aqui eu vou ensinar vocês a fazer o crochê em espiral, tá bom? Então a gente vai começar com o anel mágico. Você vai fazer assim, você vai pegar, deixa essa ponta aqui, ó, e a outra parte que é onde tá vindo o novelo, né? Essa outra ponta aqui do fio, você vai fazer assim, você vai passar por trás, aqui ó, por dentro, tá vendo? Entre a ponta do fio e a sua mão, tá bom? Aí você vem aqui, ó, pode dar uma segurada aqui, ó, para você conseguir passar com o fio. Aí continua segurando aqui, ó, e passa pra cá. Ficou assim, ó, tá vendo o fio? Aí você vem, se tiver dificuldade, gente, volta o vídeo, tá bom? Você vem aqui com a sua agulha, passa aqui por baixo dessa primeira ponta, tá vendo? Busca o fio por baixo aqui, ó. Com a ponta da agulha você puxa esse fio pra cá, ó. Tá vendo? Por baixo dessa primeira ponta. Aí você puxou ele aqui, ele vai ficar com essa alcinha, tá vendo? Ficou com essa alcinha, ó, pode até ajudar com esse dedo aqui a levantar essa outra ponta. O que você vai fazer? Você vai puxar aqui por baixo, ó, tá vendo? Que bacana. Puxou aqui por baixo, ó. Veio aqui pra dentro o fio. Tá vendo? Essa aqui é a nossa laçada inicial, tá bom? Isso aqui já é o nosso nozinho, né? O nosso primeiro nozinho aqui, tá bom? Só que aqui a gente vai trabalhar dentro desse círculo, tá bom? Essa ponta vai ficar pra cá, ó, e esse círculo vai ficar aqui dessa forma. Aí você vem aqui e faz os pontos baixos aqui dentro, tá bom? Eu vou fazer os pontos da forma que eu ensinei no primeiro vídeo que eu falei sobre ponto baixo, que foi da primeira aula, tá bom? Aí eu venho aqui, ó, enfio a agulha aqui por baixo, puxo meu fio por aqui, ó, por cima. Fiquei com 2 alcinhas na agulha. Puxo meu fio aqui, ó, por baixo novamente e trago ele por dentro dessas 2 alcinhas. Fiz o meu primeiro ponto baixo. Viu como ele é feito? Ó, ele fica dessa forma aqui, ó. Aqui na frente. E aqui ele fica com 2 alcinhas em cima, tá vendo? Esse aqui é o ponto que eu ensinei a fazer já para vocês na primeira aula. Na primeira aula de ponto baixos que eu fiz aqui no canal, tá? Na primeira aula do curso básico aqui de amigurumi, eu já ensinei a fazer o ponto baixo que eu estou acostumada a fazer e que é o que vocês vão ver eu fazendo aqui. Você pode fazer qualquer um dos dois, o que você achar mais fácil, o que você achar mais bonito o resultado. A agulha aqui por dentro e puxo o fio por cima. Ao invés de puxar o fio aqui por baixo, igual eu fiz da primeira vez, eu puxo aqui por cima, ó. Tá vendo? Eu puxo aqui por cima, depois eu venho, puxo novamente a linha e passo por dentro dessas 2 laçadas, ó. Percebam que esse aqui, ele fica um pouco mais espalhadinho, tá vendo? E esse daqui, olha como ele fica mais fechadinho. Esse é o motivo porque eu gosto dele, entendeu? Porque ele fica bem mais fechadinho. Então, quando você vai fazer o trabalho inteiro do amigurumi, ele já tende um pouco, assim, ele pode ceder um pouco. Por isso que é importante você saber usar a agulha correta, né, para o fio. Mas, enfim, a gente ainda vai falar mais sobre calibragem de agulha, tá? Agora, como a gente está aprendendo aqui sobre esse ponto, então é isso que eu quero que vocês vejam as 2 diferenças, tá? Esse aqui, ele fica um pouco mais aberto. Então, por isso que eu gosto de fazer assim, ó. O ponto que eu gosto de fazer é dessa forma. Colocando a agulha aqui por dentro, você puxa o fio por cima. Ao invés de puxar por baixo, você vem e puxa por cima, entendeu? Forma essas 2 alcinhas aqui na agulha. Aí você vem, puxa por baixo aqui novamente e passa por dentro das 2 alcinhas. Olha, ele fica bem mais fechadinho do que o outro jeito, entendeu? Por isso que eu gosto de fazer assim.
Então, como eu já mostrei aí a diferença entre os dois pontos, né? Eu vou fazer novamente aqui o anel mágico, ó. Passo aqui por dentro, entre a ponta, né? Vou voltar aqui, ó. Deixo a ponta aqui. Aí passo aqui, ó, por trás, né? Entre a ponta e a minha mão. Seguro aqui, ó. Aí vão ficar essas duas alcinhas aqui no meu dedo. Eu coloco a agulha por baixo da primeira alcinha, ó. Busco o fio assim, ó. Ó, tá vendo? Ajudo, posso ajudar com esse dedo de trás. Puxo aqui. Fiquei com uma laçadinha na agulha. Aí venho aqui, ó, por baixo. Busco novamente o meu fio. E passo aqui por dentro. Tenho o meu primeiro nozinho aqui, né? Do anel mágico. Deixo essa ponta aqui pra cá. Aí aqui agora... O que a gente vai fazer para fazer essa basezinha aqui, tá? A gente vai fazer 6 pontos baixos dentro desse anel aqui. Daquela forma que eu falei para vocês, ó. Busca a laçadinha lá por cima. Fiquei com as duas laçadas aqui na agulha. Pego novamente a laçadinha e passo por dentro dessas duas laçadas. Primeiro ponto. Aí vou fazer o segundo ponto. Terceiro ponto. O que eu posso fazer aqui, gente? Eu posso vir aqui, dar uma puxadinha, aqui, ó, que ele vai ficando menor, para ficar mais fácil a pegada, tá bom? Então, já fiz 3, 4, 5, 6. Fiz 6 pontos baixos aqui, tá? Dentro do anelzinho. O que eu faço? Eu venho aqui e puxo esse meu anelzinho, tá vendo? Puxo ele, não precisa puxar tanto, porque senão fica ruim, tá vendo, ó? Depois a gente pode puxar mais, pode deixar ele um pouquinho frouxinho aqui assim. Então, ó, fiquei aqui com meus 6 pontos, né? Eu venho aqui, ó, no primeiro ponto que eu fiz e eu fecho com o anelzinho mágico. Ó, com ponto baixíssimo. Venho aqui, ó, pego o primeiro, né, entre as duas laçadinhas, tá vendo que tem no ponto? Aí eu venho aqui, ó, busco o meu fio, puxo ele aqui, ó, por dentro, né, por dentro dessas duas laçadinhas e por dentro dessa outra laçadinha que tava na agulha também, tá bom? Esse aqui é o ponto baixíssimo, tá, gente? Eu faço assim, o primeiro anelzinho eu fecho. Tem pessoas que já vêm aqui e não faz esse ponto baixíssimo. A pessoa vem e já começa a fazer o ponto baixo aqui em cima. Mas eu gosto de fazer dessa forma, que eu acho que fica mais redondinho. Então eu já acabo passando dessa forma pra vocês, tá bom? Aí, gente, eu até acabei esquecendo de falar pra vocês do marcador, tá? Você pode usar tanto um marcadorzinho de plástico, quanto você pode pegar um fio de uma outra cor, um pedacinho. Aí a gente vai colocar aqui, olha, porque a gente vai começar a marcar as carreiras, tá bom? No começo é sempre bom você marcar para não se perder. Depois você acaba gravando e aí não precisa mais desse marcador. Ou é bom sempre manter o marcador para não se perder, né? Aí aqui, gente, fechei ali, né, o meu anelzinho com ponto baixíssimo. Na próxima duas correntinhas, tá vendo, ó, que se você olhar aqui por cima, ó, cada ponto ele tem duas correntinhas aqui em cima, né? Foi onde eu passei aqui a agulha para fechar com esse ponto baixíssimo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, vai vir com a agulha dentro dessas duas laçadinhas, dessas duas alcinhas que eu tenho aqui, tá vendo? São duas alcinhas. Aí eu venho, busco meu fio lá por cima, tá vendo, ó, com a agulha. Eu pego o fio lá por cima, ó. Peguei ele aqui na agulha, passo por baixo dessas duas alcinhas, ó. E aí vai ficar aqui duas alcinhas, certo? Eu venho aqui, ó, e puxo meu ponto aqui por dentro, certo? Fiz um ponto baixo. Só que aqui eu tenho tinha colocado 6 pontos baixos, né? Dentro do anel mágico. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer 6 aumentos aqui. Então esses 6 aumentos vão ser cada ponto de base aqui, ó. Cada ponto que eu fiz, que tem essas duas alcinhas em cima, eu vou fazer 2 pontos dentro de cada ponto. Então aqui eu já fiz um, agora eu venho aqui, ó, e faço mais um. Passo aqui por dentro das duas laçadinhas, por baixo, né? Puxo meu fio lá,
trago meu fio aqui por dentro, ó, fico com 2 alcinhas na agulha, puxo novamente meu fio aqui por baixo e trago ele por dentro dessas 2 laçadinhas, ó. Fiz 2 pontos baixos, tá vendo, ó, dá pra ver certinho, fiz 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Aí agora eu venho aqui no próximo ponto baixo, ó, tá vendo? Puxo aqui, ó, por dentro, puxo novamente o fio por dentro dessa laçadinha e faço mais um. Aí agora eu vou fazer outro ponto baixo no mesmo ponto, que lembra que todos os pontos dessa carreira a gente vai fazer aumento, ó. Então já fiz 2 aumentos, tá vendo, ó? Aqui eu coloquei 2, aqui eu coloquei 2 e eu vou continuar fazendo aumentos. Então façam 6 aumentos aí, tá bom? Em cada ponto que a gente fez de base, a gente vai fazer 2 pontos baixos juntos, ó, igual eu tô fazendo aqui, ó, tá vendo? Cada ponto faz 2, que eu já volto aí com vocês. Bom, gente, fiz aqui então 6 aumentos, tá vendo? Cheguei onde tava o meu marcadorzinho, ó, que foi onde a gente começou a carreira. Então essa que é a importância aqui do marcadorzinho, porque ele vai marcar onde você começa e termina a sua volta, tá bom? Então agora terminei a segunda volta, que foram 6 aumentos. Aí na terceira volta puxei o meu marcadorzinho, vou colocar aqui de novo e vou fazer um ponto baixo e um aumento. Agora nessa volta aqui, tá vendo? Então aqui são meus 2 pontos que eu aumentei aqui no primeiro ponto de base. O que eu vou fazer? Eu venho no primeiro ponto aqui, ó, faço um ponto baixo, ó, busco o fio lá atrás. Depois eu venho aqui, ó, no próximo ponto baixo e vou fazer o aumento. Então eu faço um ponto baixo, certo? E mais um ponto baixo junto, que é o meu aumento, tá bom? Então aqui eu fiz a primeira sequência, ó, um ponto baixo sozinho e 2 pontos baixos juntos, que é o meu aumento. No próximo eu vou fazer a mesma coisa, no próximo parzinho aqui, né, da base, eu vou pegar, ó, primeiro ponto sozinho, segundo ponto junto. Então vou fazer um aqui, ó, opa, escapou um pouquinho, vou fazer um aqui, ó, e mais um ponto junto, que vai ser o meu aumento, isso aqui que vai fazer a minha pecinha crescer, tá bom? Então aqui, ó, já fiz 2 aumentos. Eu vou fazer 6, aliás, já fiz 2 sequências de um ponto baixo e um aumento. Agora aqui eu vou fazer mais, já fiz 2, então eu vou fazer mais 4 vezes seguidas, porque eu vou fazer essa sequência aqui por 6 vezes, tá bom? Então, percebam que vai ser sempre, toda volta, a gente vai aumentar 6 vezes. 6 pontos. E esse pontinho aqui que tá sozinho, ele vai aumentando em cada volta, tá bom? Então nessa daqui, vamos continuar fazendo até o final a nossa sequência de um ponto baixo e um aumento. Aqui, gente, olha, voltei com mais uma carreirinha, terceira carreirinha finalizada, que foi a sequência de um ponto baixo e um aumento, né? Cheguei no meu marcadorzinho aqui de carreiras, tiro ele, coloco novamente aqui e agora nós vamos fazer 2 pontos baixos seguidos e um aumento, tá bom? Então, olha, vejam que aqui na base eu tenho um ponto baixo e um aumento que eu fiz na carreira anterior, né? Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pontinho baixo aqui, outro aqui e no último ponto do aumento aqui eu vou fazer o meu aumento. Então sempre vai ser dessa forma, tá? Se você for gravando isso daqui, não tem erro, gente. Sempre vai ser dessa forma. Na volta anterior, tinha um ponto baixo e um aumento. Agora, vão ficar 2 pontos baixos e um aumento. Na próxima volta, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento. Vai ser sempre dessa forma, até chegar no tamanho que você quer, para você começar a crescer a peça, entendeu? Então, essa aqui que eu tô ensinando para vocês é a base da minha pecinha, entendeu? De qualquer pecinha. Então aqui, olha, fiz 2 pontos baixos seguidos e agora aqui, ó, já fiz o terceiro, vou fazer mais um ponto junto que vai ser o meu aumento. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou colocar no mesmo ponto, ó. Quer ver? Ó, vão ficar 2 pontos baixos seguidos, 2 pontos baixos seguidos e o meu aumento aqui. Tá bom? Então essa que é a sequência aqui dessa volta, façam de vocês que eu já volto aqui pra gente continuar.
Voltei aqui então, gente, com a minha quarta voltinha finalizada. Olha como já vai crescendo, né, o nosso círculo, né? Então aqui, gente, a quinta volta, que vai ser a última volta aqui dessa basezinha que a gente vai aprender, tá bom? Vai seguir a mesma lógica, né? Na carreira anterior a gente fez 2 pontos baixos e um aumento. Agora a gente vai aumentar esse intervalo aqui entre os aumentos, né? Que a gente chama de intervalo entre os aumentos. Então aqui tem 2 pontos na carreira 4. Agora na carreira 5 vão ter 3 pontos e um aumento, tá? Então aqui, ó, a gente faz um ponto baixo aqui, outro ponto baixo, e daí a gente chega no aumento da base anterior, né? O que a gente faz? A gente faz mais um ponto baixo e no último ponto do aumento, né? Que aqui são 2 pontos no aumento da base aqui, né? No segundo ponto do aumento, a gente faz o nosso aumento dessa carreira aqui. Então aqui a gente vai fazer 2 pontos baixos, ó, juntos. Tá, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Fiz 2 pontos baixos juntos, no mesmo ponto de base. E aqui tem 3 pontos baixos entre um intervalo e outro de aumento, tá? Então essa que é a lógica aqui, ó, do meu crochê espiral. Sempre vou aumentar os intervalos entre os aumentos e em toda volta, nesse caso aqui, em toda volta eu tenho 6 aumentos, porque lembra que eu comecei aqui com meus 6 pontos baixos e depois eu fiz 6 aumentos. E depois eu fiz um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Depois eu fiz 2 pontos baixos e um aumento 6 vezes também. E agora aqui a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes seguidas também, entendeu? Então terminem um de vocês aí. Ó, fiz 2. Opa. 3. E agora o aumento. Gente, não tem erro, é tudo coisa assim de questão de você, de atenção mesmo, né? Pode acontecer de você começar a fazer, aí você começa a achar fácil, daqui a pouco você se perde, então é bom sempre trabalhar com esse marcadorzinho aqui, né? Pra não se perder e sempre se atentar a isso que eu falei, ele vai aumentando aqui os intervalos e sempre você vai fazer o aumento no segundo ponto aqui, entendeu? Então se você memorizar isso não tem erro. Com o tempo e com a prática, isso vai ficando natural para você, entendeu? É muito fácil. No começo pode parecer difícil, mas não é, gente. É tudo uma questão de persistir e de continuar, tá bom? Então façam essa volta aí de vocês, que eu já vou voltar aqui para mostrar como ficou e pra gente finalizar essa aula. Bom, gente, voltei aqui então com a quinta carreirinha finalizada. E aí vejam, olha, que ficou igual esse aqui, só que esse aqui eu tinha arrematado, né? O azul. Então, assim, nesse caso aqui, olha, se eu quisesse continuar crescendo essa peça para ela ir ficando cada vez maior, eu poderia simplesmente continuar a fazer os meus aumentos aqui, entendeu? Com a mesma ordem aqui, né? No caso, na próxima volta eu faria 4 pontos aqui, entendeu? Entre esses aumentos e iria aumentando cada vez mais, colocando cada volta a mais, coloca um ponto a mais de aumento aqui, né, nesses 3 pontos aqui no intervalo, e os aumentos serão sempre 6, tá? Então essa que é a lógica aqui do nosso amigurumi, né, do nosso crochê em espiral, fazer os aumentos nessa lógica, só que isso aqui, claro, é apenas o início do trabalho, né? Se eu quero, por exemplo, que a minha pecinha comece a crescer, comece a ganhar altura, né? Porque isso aqui é a largura que a gente está fazendo, né? Esse aumento aqui é a largura. Se eu quero que ele ganhe altura, eu paro de aumentar e simplesmente começo a fazer ponto sobre ponto. E ele vai ficando assim, ó. E vejam que ele fica bem fechadinho. E dá pra fazer tudo que vocês veem por aí, né? Que são bonecas, bichinhos, tudo que tem forma, né? Eu costumo brincar que qualquer coisa que tenha forma é possível a gente reproduzir no amigurumi, né? Então, gente, é isso que eu queria passar pra vocês na aula de hoje. O que vai ficar de tarefa pra casa aí pra vocês? É isso, é treinar esse crochê circular. Podem fazer, se você tiver linha aí sobrando, pode ir fazendo, sabe? Aumenta bastante, vê como vai ficar, entendeu? Faz depois uma carreirinha reta, depois aumenta, que daí você vai ver que ele vai, por exemplo, né? Se eu quiser que ele aumente um pouco aqui, igual eu fiz aqui, ó.
Eu aumento menos no começo, depois vou aumentando gradativamente para ficar no formatinho que eu quiser, né? Então brinque aí com essas formas, entendeu? Faça da forma que eu fiz aqui, ó. Esse daqui talvez não precise, mas esse que usa a mesma base, que são 6 pontos aqui, uma hora você faz até esse tamanho aqui, outra hora você faz até esse e depois para de aumentar e começa a fazer só carreiras retas. E aí você vai trabalhando essa consciência, né, da lógica que é do amigurumi, porque não adianta eu simplesmente chegar aqui e ir falando para você como é para fazer, tipo assim, e simplesmente falando a quantidade de pontos, né, que no caso seria a receita, e simplesmente falar para você, ó, é assim que a gente faz. Não, eu quero que você entenda a lógica, que você entenda da onde que eu tiro a ideia, né, da onde que eu faço, que eu consigo criar essas duas formazinhas aqui diferentes com o mesmo fio e com a mesma agulha, né? Como é isso? Então é isso que eu quero que você saiba essa lógica antes da gente começar a criar qualquer coisa, tá bom? Então se você assistiu até aí porque você gostou da aula, com certeza, então acho que eu já mereço um joinha, né? Então dá o seu like aí, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, e na próxima aula a gente vai aprender a fazer uma esfera perfeita, né? Que seria um círculo perfeito, tá bom? Que é onde a gente vai começar a ter uma noção de como criar receitas e tudo mais, tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus, pratiquem bastante, não desistam e até a próxima!